Então, o que que é? Eu sempre digo que a imprensa vive de exageros. E eu digo nós, a imprensa, nós vivemos de vender manchetes. E hoje, com a rede social, então, pelo amor de Deus, né? Então, mas isso é uma questão antiga. Então, para nós, tudo é superlativo. Nós precisamos do superlativo para chamar a atenção, tá? Isso, às vezes, é interessante, às vezes, né, serve para as pessoas prestarem atenção naquilo que nós estamos falando, mas às vezes vira o fio, tá? Eu me lembro que quando o Grêmio, e o Renato teve muita culpa nisso, lá em 2018, né? O Grêmio joga o melhor futebol do Brasil. Só deu errado pro Grêmio. Isso não serviu em nada pro Grêmio, tá? E eu vou dizer, isso não serve em absolutamente nada para o Inter, especialmente porque os pontos de referência para nós termos uma abordagem como essa são peanuts. Eles não existem. O Internacional começou a temporada de 2024. Qual foi o principal jogo do Inter até agora? O Grenal. Como é que tu vai colocar um time que joga aqui o campeonato estadual, entendeu? E que enfrentou o Asa de Arapiraca e o Nova Iguaçu e colocar como joga o melhor futebol do Brasil? Isso não tem parâmetro. Eu vou dizer mais, para não pensar que é clubismo, coisa parecida. Eu não quero tirar o voo, o flanar de voo, né, do torcedor colorado, que é muito justificado e eu acho que ele tem o direito de pensar assim. O Flamengo, tá? Que na tese, né, concorreria com o Internacional. Qual é o parâmetro? Bom, o Flamengo tem alguns clássicos a mais que o Inter, né? Tem Fluminense, Botafogo, Vasco, que olhe lá, tá? Porque o Fluminense foi o campeão da Recopa agora, vem de uma Libertadores, mas tem um time envelhecido, né? Que já não é mais a mesma criança. Mas vá lá, né? Ainda teve uma Recopa com o Palmeiras, não, perdeu para o São Paulo a Copa do Brasil e perdeu a Recopa, não foi nos pênaltis? Agora Não, o Fluminense ganhou a Fluminense Recopa ganhou a Sul-Americana. Recopa Não, a Supercopa do Brasil. Não, a Supercopa do Brasil foi São Paulo e Palmeiras. Então tá. Isso, Então eu me confundi. Não teve Flamengo. Tá, mas ainda assim, nós ano estamos passado. nós estamos na metade do mês de março e eu não sei por que temos uma necessidade de carimbar algo que, na minha opinião, não existe. Não existe Não parâmetro existe comparativo. agora ou nunca? Não, vai existir na sequência. Agora tu não tem parâmetro para fazer isso. Ontem o Internacional venceu o Nova Iguaçu de forma natural, porque se impôs como o melhor time, já tinha no papel uma melhor formação. O Nova Iguaçu pegou 2 atacantes principais e colocou no banco de reservas. Ainda assim, o Inter se impôs porque tem mais grupo, tem mais time e naturalmente se classificou. Agora, a partir daí, pegar, porque ele é o queridinho do Campeonato Carioca, uma questão muito pontual e transformar isso, é o melhor time do Brasil, de novo, uma imprensa que vive de exageros. Sabe? Não tem o porquê disso aí, e vou repetir porque eu estou me alongando, tá? Isso só fará mal para o Internacional. Isso não agrega em absolutamente nada para o Inter. Agora! Porque não é verdade. Esse é um ponto importante. Como que isso bate no Internacional, perfeito? Hoje o Inter ser tratado como o time que tem o melhor ou disputa o melhor futebol do Brasil. Mas só para não fugir da abordagem do Ribeiro sobre como a imprensa está tratando isso, né? Bom, primeiro que a imprensa vive de comparação. Claro. Vivemos de superlativos, né? Isso. Vivemos de uma necessidade de dizer quem é o melhor. Sim, Vou te trazer um exemplo hoje, futebol contemporâneo. Quem é melhor? Cristiano Ronaldo ou Messi? Não é possível desfrutar de ambos? Exceto o Diogo Rossi, que odeia o Messi? É possível desfrutar de ambos? Porque nós Cada um na sua precisamos característica. promover debate, É isso. a discussão. Isso É alimenta o a conteúdo. concorrência, o debate. Muito bom, parabéns. Quem é melhor? Estou muito feliz Quem é melhor? com essa manifestação do Gamba e do Ribeiro, que a partir de amanhã tu não precisa vir, nem eu. Né? Amanhã não tem mais o dono da bola. É um programa de debate, né, na televisão brasileira. Mas não é uma tem crítica. mais motivo pra gente vir não, aqui. não é uma crítica, é uma observação. É Mas diferente de qual é ser o uma problema crítica. de ter um debate, Não, de a não. gente dizer que o Flamengo Não joga o tem melhor futebol do problema, Brasil? não tem problema ter o debate. A questão é onde o debate pode acrescentar. Não, Se mas nós tá aí, pegarmos... tá aí. Tá, mas só um Ele pouquinho. já falou. Só um pouquinho. Quem é que joga o melhor futebol? Pra mim, Flamengo, Tá agora. bom, tá aí. Tem Então, mas parâmetro. Já mas está qual é o promovido problema? o teu Não, mas, debate. gente, mas qual é o problema de a gente criar um comparativo entre Inter e Flamengo nesse momento, por exemplo, que são para mim os times que melhor jogam no Brasil,
e tentar elevar essa régua a partir disso, porque não pode ser ruim o Inter jogar um futebol tão bom que se assemelha ao do Flamengo, Diogo, ou ver que todos os outros Diogo, estão abaixo do Flamengo. Pra Qual mim, é o problema? essa discussão em um campeonato brasileiro, Claro. super válida. Eu assino embaixo. Ah. Agora, um parâmetro Mas é de que um tem nível 3 meses, é o que tu vai comparar horroroso agora. tecnicamente. Olha, Não eu tô criticando o precisa. Gauchão, hein? Um nível horroroso tecnicamente, que é o nível técnico do Tu que Campeonato gosta. Gaúcho. E uma Copa do Brasil contra o ASI, contra o Nova Iguaçu, é parâmetro para um Flamengo que joga os clássicos regionais, segundo o Tite, campeonato estadual mais difícil do Brasil. E ele Mas tá também eu é acho, um exagero. Eu acho que é parâmetro. Sabe que não é? Eu acho que é parâmetro porque é o seguinte, a gente não precisa avaliar só também o adversário, né? A gente tem que avaliar a dinâmica tática, técnica e até física em cima daquilo que o determinado time, hoje, estamos falando do Inter, está apresentando. Mas o Inter está sendo elogiado. Agora, isso é uma coisa. Aí tu partir disso que tu estás falando para o melhor do Brasil tem uma distância enorme. Tá, só um beleza. pouquinho. Mas Sabe o tu que só que é? não quer que seja, tu só não quer que seja o melhor, ou que não seja dito eu que é o não melhor. acho que é verdadeiro, só isso. É, não tem o como parâmetro tu da carimbar comparação. isso agora. Não tem parâmetro para carimbar isso. Isso é um exagero. Isso aí não eu não consigo, assim, ó. É que assim, ó, eu tenho, Diogo Rossi, que às vezes eu não consigo, tá? Mas eu tento, às vezes, ser um pouco coerente como eu penso as coisas. Não, é impossível, a gente não consegue. Tá? É tranquilo. Então, assim, como é que eu vou chegar? É mais ou menos isso, tá? Como é que é o Alan Patrick nessa temporada, meu caro Ernst? O que é o Alan Patrick nessa temporada? O Alan Patrick hoje é um meia atacante, é um armador que joga pelo meio e Qual também é o ataca. status dele? Definição dele hoje no cenário nacional. É o melhor jogador em atividade no Brasil? Em camisa 10, bate junto com a Arrascaeta tranquilamente. Tá bem. Tu viu os números do Alan Patrick nos últimos jogos aí? Ontem, por exemplo?